Os irmãos em pé ainda abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Os irmãos podem assentar-se. Será que existe inimizade na relação que existe entre os membros do mesmo corpo, a igreja? Infelizmente há. Infelizmente há questões que parecem não são resolvidas e antes de qualquer outra coisa ela tem que ser resolvida no interior de cada um. E é notório o fato de que nas Escrituras nós aprendemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, recomendo ao texto, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem feito tudo, depois de terem vencido tudo, diz a NAA, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Vocês possam permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Mas nós vamos começar isso lá do Gênesis e vamos ver a causa da inimizade. Gênesis 3, 6 a 15. Esse texto descreve o que aconteceu quando o pecado entrou. E aqui nós vamos começar depois que a mulher se deixou seduzir pelas palavras que ela ouviu na sua mente do diabo. E ela creu nessa palavra, descrendo assim da palavra de Deus. Vendo a mulher que a árvore, Gênesis 6, 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O pecado, então, abriu a porta para que o inimigo fizesse o que ele veio para fazer: trazer a inimizade. Primeiro, do homem com Deus. Não por causa de Deus, mas por causa do pecado. Nós não vimos hoje, mas anteriormente, no texto bíblico, que eu não li ainda, vou ler agora. Deus, para abençoar o ser humano, lhe deu uma ordem. Uma ordem simples, clara, única. Gênesis 2, 15, 17. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Todavia o tentador veio para enganar o ser humano, levando-o a desobedecer exatamente essa ordem. E por ter dado ouvidos ao enganador, e sempre que nós temos algum problema de mau relacionamento com alguém, é porque nós damos ouvidos ao enganador. Por ter dado ouvidos ao enganador. E eu quero, antes de continuar, dizer que sempre damos ouvidos ao enganador quando nós olhamos para alguém que nos feriu, que nos machucou, que nos ofendeu. Sempre olhamos para a pessoa. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha culpa. Ela também deu espaço para o inimigo que trabalhou para que ela fizesse isso. Mas nós só vemos a pessoa, nós não vemos quem está por trás da pessoa. E aí a gente faz o jogo do inimigo, a gente briga, a gente discute, a gente fica com raiva, muitas vezes chega ao ponto de ter ódio das pessoas. E nós estamos fazendo o jogo do inimigo e focando na pessoa errada, esquecendo que existe algo por trás. Existe uma pessoa que não aparece. E por ter dado ouvidos ao enganador, duvidando da palavra de Deus, o ser humano se viu refém daquele no qual ele creu, e então obedeceu. Obedeceu porque foi a última coisa que ele ouviu. Obedeceu porque pareceu convincente, pareceu autêntico, pareceu verdadeiro. E é importante dizer que a mentira do diabo é sempre dita com convicção. Ele não titubeia. Aliás, ele sempre fala como sendo a verdade. Mas Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. Então, nós temos que conhecer a palavra, estar afinado com a palavra, para que não nos deixemos persuadir por outras vozes que não são aquilo que Deus tem em mente para nós.
E eu disse que por ter dado ouvidos ao enganador, duvidando da palavra de Deus, o ser humano se viu refém daquele no qual ele creu e então obedeceu. Isso eu digo porque nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Romanos 6,16 diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Quando o homem pecou, com certeza ele não estava pensando que ele se tornaria um escravo de quem disse uma mentira para ele. Mas a palavra de Deus diz que o ser humano se torna escravo daquele em quem ele crê. Se nós cremos em Deus, nós nos tornamos escravos dele e da palavra dele. Aqui usa a palavra servo, né? Mas a palavra mesmo é escravo. E a Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, se fez escravo. Ele veio como escravo. E nós temos que entender que o significado desta escolha que nós fazemos não é para que alguém nos escravize no sentido negativo, porque Deus não faz isso, mas é para que você abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, persuadido de que a vontade dele é melhor do que a minha e a sua. Então, sempre que eu escolho fazer a minha vontade, e essa vontade não está de acordo com a vontade de Deus, eu estou indo por um caminho que não vai dar coisa boa. Então, é bom ser escravo de Deus, nos rendermos a Ele sem medo, porque Ele só vai nos fazer o bem. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Pois bem, depois do pecado do primeiro casal, lá no versículos 14, acho que não tem aí não, versículos 14 de Gênesis, capítulo 3, diz assim: então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então vamos examinar parte por parte do verso 15. 3,15a. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está se referindo a quem? Você, Satanás, você, o diabo. Entre você, entre o diabo e a mulher. Quem é a mulher? A palavra Eva significa mãe de todos os viventes. E aqui é esse o significado. Deus, por causa do pecado do ser humano e por causa do que o inimigo fez, a humanidade veio a ter como inimigo o diabo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre você e a humanidade, entre o diabo e a humanidade. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós temos um inimigo comum.
E o único inimigo que nós devemos ter é esse. E devemos tê-lo realmente como inimigo. A segunda coisa que nós vemos aqui é a inimizade dos filhos do diabo contra Jesus. Entre a sua descendência, ele está falando com o diabo. Então é a descendência do diabo. Quem é a descendência do diabo? São os filhos do diabo. E nós vamos ver isso daqui a pouco, mais detalhado. E o descendente dela. Aqui, quando fala em descendente dela, é descendente da mulher. E descendente aqui está no singular. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo deixa claro que ele é uma referência à pessoa de Jesus. Porque aqui nós temos o que é chamado na Bíblia de proto-evangelho. O verso 15 fala da provisão de Deus para o pecado do homem. Jesus então veio para destruir a inimizade e receber sobre ele a nossa culpa. O descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. A cabeça de quem? A cabeça da serpente. Fala de um golpe mortal, através do qual ele neutralizaria o poder do diabo sobre a vida daquele que viesse a crer em Jesus. Este lhe ferirá a cabeça da serpente do diabo. E, em quarto lugar, Jesus, para destruir a inimizade, foi ferido e morto no lugar do pecador. É importante destacar que a inimizade, ele provoca inimizade contra Deus e leva-nos a ter inimizade com Ele e Ele conosco, e vou levar as pessoas a terem inimizade umas com as outras. E você, se referindo ao diabo, lhe ferirá o calcanhar, através de um descendente do diabo, que foi Judas, não é? Jesus deixou muito claro que, aliás, o texto deixa claro, um dos evangelhos deixa claro, que assim que Jesus disse, olha, para Judas, vai e faz o que você tem que fazer, e naquele instante o diabo entrou nele e fez e o levou a fazer o que ele realmente tinha planejado fazer. Não obstante, o nosso adversário continua armando, mesmo sendo de Jesus, mesmo sendo igreja do Senhor, mesmo sendo lavados no sangue do Cordeiro, ele continua armando na expectativa de que a nossa carne, que ainda não foi destruída, a natureza humana permanece em nós, na expectativa de que a carne ceda, porque é dela que ele se alimenta e age sobre a terra. Lá em Gênesis 14, o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. É evidente que a serpente, ou a víbora, ela não se alimenta de pó. Então, o pó aqui é um símbolo daquilo que o homem é, na sua natureza. Lá em Gênesis, o Senhor diz também, tu és pó, e ao pó tornarás. Então, é disso que o inimigo vive e se manifesta nesse mundo, é através da carne humana. Aqueles que obedecem a ele estão sob seu controle, quer queiram, quer não, quer saibam, quer não.
Ou você é servo de Deus e serve a Deus e anda com Deus, ou então quem está prevalecendo na sua vida é o inimigo. Não tem A nem B, ou você é de um ou de outro, ou você está de um lado ou de outro. Não existe meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Então, o inimigo ataca o tempo todo, e o propósito dele é encontrar espaço em nossa mente, onde ocorre o campo de batalha, onde ele atua. E quando nós damos ouvidos à voz dele, ou por desconhecermos a palavra, ou por qualquer motivo, então, ele encontra espaço e ele nos leva a agir como não devemos. Então, quando o inimigo encontra lugar na mente humana, ele se vale da fraqueza da carne para levar-nos a pecar, seduzidos por ofertas que agradam inteiramente a carne. Gálatas 5, 19 a 21 diz quais são essas coisas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nesse texto, queremos destacar os versos 20, a segunda parte, e o 21, a primeira parte, onde nós lemos assim, como obras da carne: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Tudo está relacionado com o relacionamento humano. Então é aí que ele atua para julgar as pessoas umas contra as outras. E se nós dermos ouvidos às suas insinuações, nós vamos continuar dando espaço para ele fazer o que ele gosta de fazer. Ele vai no ouvido de um e diz uma coisa, vai no ouvido de outro e diz outra coisa, e depois sai e fica vendo as pessoas brigarem, e é disso que ele se agrada. O lugar preferido do inimigo é na família. E na família ele ataca os cônjuges, porque é o embrião da família, são os cônjuges. A família tem origem através dos cônjuges. Então, os cônjuges têm que estar com antena ligada, porque é o lugar onde ele mais age. E ele age também depois em conflitos com pais, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, julgando o irmão contra irmão, e parentes contra parentes. Se ele consegue complicar as coisas na família, ele consegue complicar as coisas também no trabalho. Ninguém com problemas sérios de relacionamentos na família vai trabalhar direito. Ninguém vai estudar direito se tem coisas não resolvidas dentro de casa. E os seus relacionamentos em outras áreas vão ser o resultado do relacionamento que você e eu temos dentro da nossa casa. Então, se as coisas não estão bem em casa, não vão estar bem em lugar nenhum.
E se ele consegue fazer um estrago na família, isso atinge também diretamente a igreja. A igreja é o resultado daquilo que acontece dentro das famílias. Então, se não estamos bem dentro da nossa família, se não há comunhão entre os membros da família, se não há busca da presença de Deus entre os membros da família, se não há o cultivo da leitura, do estudo, da meditação da palavra na família, se não se busca a Deus, se não se cultua a Deus, se não se teme a Deus na família, então as coisas ficam complicadas em todas as demais áreas. E se você não está bem com a família, você não está bem com Deus. E se você não está bem com Deus, é difícil das outras áreas estarem bem. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O relacionamento humano não é fácil, mas nós podemos pedir perdão, podemos nos arrepender, consertar, acertar. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não apenas quando nós cremos, mas em toda e qualquer situação. Então, a missão da igreja, por que ele atinge, o propósito dele é atingir a igreja, finalmente. Porque a igreja é o plano de Deus para revelar o seu Filho ao mundo. A missão da igreja é ser sal, ser luz, ser revelação do amor de Deus em Jesus por meio do seu corpo, que é a igreja. João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Aqui está a chave. Se tiverem amor uns aos outros. A igreja não pode ser aquilo que Deus planejou se não estivermos andando em amor. Eu não vou bem com a cara de fulano. Fulano passou por mim e nem falou comigo. Olha, se for assim, eu acho que tem muita gente aí de cara virada para mim, porque eu, às vezes, eu sou a pessoa mais dispersa da paróquia. E se eu tenho que falar com alguém, às vezes eu vou direto a essa pessoa, não vejo ninguém no meu caminho. E se você já me viu fazendo isso, pode saber que não vi mesmo, nem te enxerguei. Mas não foi de propósito, não. Então, isso pode acontecer, pode ser que a pessoa esteja vivendo uma situação que faz com que ela esteja vivendo numa outra situação que não aquela onde parece que ela está. Então, nós não devemos julgar os outros e atribuir a elas ações que elas não estão tendo, pelo menos de forma propositada, como muitas vezes o inimigo, está vendo, não falou com você, olha, fulano não, olha, observa. E aí ele vai minando a sua, e começa a te mostrar coisas que não existem, e você começa a ver coisas que não são verdadeiras, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. E se você acha que alguém está te tratando diferente, vai lá e pergunta.
eu estou achando que você está diferente comigo, me diz, por que você está agindo assim? É verdade ou é impressão minha? Então, a missão da igreja também é revelar o amor de Deus através da unidade do corpo de Cristo, que também é a igreja. Então, é preciso que estejamos indo na mesma direção, fazendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas, porque senão, se não houver unidade entre nós, Jesus não pode ser manifesto, porque o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, Jesus age e opera através da igreja, ele tem que ser visto na igreja. E Jesus disse que sobre divisão, uma casa dividida sobre si mesma, não tem como ela permanecer, prosperar. João 17, 20 e 23, Jesus deixou isso claro. Não peço somente por estes, se referindo aos seus discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles, os que estavam ali, falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se não houver unidade na igreja, o mundo jamais verá Jesus na igreja. Amor e unidade são essenciais para a manifestação da vida de Jesus na igreja. O propósito do diabo nós já vimos muitas vezes aqui. Jesus deixou claro, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele é ladrão porque ele entra de forma irregular neste mundo, tanto assim que ele age através de pessoas que dão ouvidos a ele, só assim ele tem meios de agir aqui. Ele não pode operar se alguém não abrir a porta para ele. E a porta é a desobediência. Quando desobedecemos a Deus, a porta se abre para ele. A janela, mesmo que seja uma fresta, ele entra. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para criar animosidade, inimizade, discórdias, dissensões, facções, iras no meio do povo de Deus. Mas ele começa a fazer isso na casa, na sua família. Ao contrário, Jesus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus também veio para desfazer a inimizade e trazer a paz. Aí entra o texto inicial, Efésios 2, 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. O apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso. Eram cristãos gentios, que haviam se convertido a Cristo. Eram gentios que tinham se convertido a Cristo. Eles não conheciam o Velho Testamento, não conheciam as alianças do Velho Testamento, não conheciam nada sobre a Bíblia do Antigo Testamento. Por isso ele diz, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe,
agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Os judeus e os gentios sempre não foram muito amigos, não. E os irmãos conhecem a história que marca, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E ele se aproxima daquela mulher para levar a palavra para ela, e ela estranha o fato de Jesus estar falando com ela, sendo ela uma mulher samaritana, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Eu vou ler aqui o trecho de João, capítulo 4, que fala sobre isso. A partir do versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Jesus está numa terra dos samaritanos. Para você entender isso, não posso explicar muito detalhadamente, porque isso demoraria. Houve uma época em que, depois de Salomão, no reinado de Roboão, o reino foi dividido. Israel era um território único. E, desde então, houve um cisma. E então houve uma separação. As tribos do norte se separaram da tribo do sul, que era composta por Judá. Simeão ficava no meio de Judá e Benjamim ficava bem juntinho ali. Então ficou Benjamim, Judá e Simeão, se tornou o reino do sul. E as outras tribos se tornou o reino do norte. O reino do norte se chamava Israel e o reino do sul se chamava Judá. Depois, por causa do pecado do reino do norte, chegou um ponto tal que Deus não pôde suportar mais e o povo foi levado em cativeiro para a Síria. Não confundir com o cativeiro na Babilônia. E o povo nunca mais voltou para a terra dele. E o Império Sírio tomou gente que ele tirou de outro lugar e trouxe para a terra onde o povo de Israel, o reino do norte, habitava. Então, um povo que não conhecia Deus, não andava com Deus, não sabia nada de Deus. Então, eles vieram se constituir o que, no tempo de Jesus, eram samaritanos. Depois, o reino do sul foi para o cativeiro, mas voltou para a sua terra. Mas não há informação de que o reino do norte, quem era de lá, tenha voltado para lá, até porque a terra foi ocupada por outras pessoas. E então, eles começaram a cultuar a Deus, porque ficaram com medo de certas coisas que aconteceram, não vou entrar em detalhes, e cultuavam todos os deuses que eles cultuavam e também cultuavam a Deus. Então era uma miscigenação miserável, era uma mistura de cultos, e por isso os judeus não queriam nada com os samaritanos. Viam que os samaritanos eram um povo impuro e não queriam nada com eles. Então, se deu o diálogo. Então, o texto diz, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Isso não existia. Ninguém nunca faria uma coisa, nenhum judeu faria um negócio desse.
Mas Jesus fez. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, ele lhe daria água viva. Isso aqui dá vontade de pregar, né? Mas vamos deixar para lá. Bem, então o texto diz, voltando a Efésios 2, 13 e 18, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes, gentios, estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos que não se beijavam, não tinham relacionamentos, de dois povos Ele fez um, porque a igreja é composta de todas as tribos, línguas e nações. Esse é o propósito de Deus. E lá no céu vai estar todo mundo junto. A igreja não vê as barreiras que os homens veem. E diz que não há judeu, nem grego, bárbaro, cita, mas todos são um em Cristo. Diz a palavra de Deus. Então, porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos Ele fez um só, é o corpo de Cristo, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. E Ele explica a inimizade. Então não há razão para haver inimizade no corpo de Cristo. Se há, tem alguma coisa... Bom, tem alguma coisa? Não, tem muita coisa, né? Não há espaço, não há nenhuma base bíblica para se manter um relacionamento de inimizade dentro do corpo de Cristo. Então é necessário que se tome as devidas providências para resolver a situação. Nós não podemos permitir que isso aconteça no corpo de Cristo. Seja uma coisinha à toa, seja uma coisa grande. Não faz sentido, então, haver no corpo de Cristo qualquer inimizade. Se há, é bom sabermos que é uma característica da carne. Gálatas 5, 20b e 21 descreve as obras da carne, entre elas a inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Isso para não citar as outras, né? Gálatas 5, 24 a 26. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Por isso Jesus morreu. A nossa carne foi sacrificada em Cristo. Nós morremos em Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você recebeu o Espírito de Deus para andar nele, e não andar na carne. Então, diz o texto ainda, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Romanos 8, 9 diz assim, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, e aqui é o Espírito de Deus, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então a questão é, o Espírito de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você, então não há espaço para andarmos na carne. Por que andar na carne? Porque eu quero andar na carne, é uma escolha sua. E a Bíblia diz que os que escolhem andar na carne vão para o inferno. Não com essas palavras. Lê lá em Romanos 8, você vai descobrir. E se alguém não tem Cristo, o Espírito de Cristo, esse não é dele.
Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 de João 3, 7 a 10 dizem assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Amar é praticar a justiça, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode, a semente divina é a palavra de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Ninguém aqui tem o direito de deixar de amar quem quer que seja. Ah, mas fulano aprontou para mim, então vai lá e resolva. O amor procede de Deus, logo quem ama é nascido de Deus. João 4, 7 a 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não é que Deus tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Aí alguém pode dizer, eu não consigo. Você não consegue porque você não escolhe. Se você escolher amar, o texto diz, Deus enviou, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Eu tenho batido nessa tecla aqui muitas vezes. O Evangelho não foi feito para que nós vivamos na força da carne. A carne não quer nada com o Evangelho. E ela não obedece ao Evangelho e nem tem como obedecer. Jesus veio para que, por meio dele, nós pudéssemos viver. Esse é o plano de Deus. É por isso que ninguém tem mérito, por isso que ninguém é melhor do que ninguém, por isso que ninguém é mais espiritual do que ninguém. Existe, sim, pessoas que dão mais espaço para Jesus agir. E quando ele age, ele se manifesta. Então não tem que... fulano não é nada. O pastor não é nada. Se ele é visto no pastor, então dê glória a ele, e não a mim, porque eu não tenho nada de bom em mim, não. E nem você. O que você tem de bom é Jesus em você. E nós temos que ter esse entendimento, para que nós não pensemos de nós além do que convém. Quem ama, perdoa, porque foi perdoado por Deus. 1 de Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Quem ama, perdoa. Quem ama, cobre. Cobrir aqui significa perdoar. Não imputa pecado de ninguém. Para você fazer isso, você tem que saber que você foi perdoado. Só quem pensa que é muito bom e está enganado é que não perdoa, porque se acha o tal.
Então, ele acha que ele é impecável, que ele nunca cometeu nenhum erro. E as pessoas que pensam assim costumam levar rasteira de Satanás, que vai peneirar essa pessoa para que ela saiba quem ela é. E se ela reconhece, ela vai então entender o que é perdão de Deus. Só quem foi muito perdoado pode amar mais, perdoar mais. E normalmente não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Não importa se você, durante sua vida, você pecou pouco ou muito. Quem sabe você teve uma vidazinha estável, sem muitos problemas, sem muitas questões mais sérias e complicadas na área do pecado, mas você é tão indigno quanto aquele que já se chafurdou na lama e veio a Jesus. Depois disso, se arrependeu. Você não é melhor do que essa pessoa, não. Mesmo que você não tenha feito as mesmas coisas que ela fez. Porque o que está sobre você é a graça de Deus. E essa graça é indistinta para todos. Não tem pessoas melhores do que ninguém. É todo mundo pecador. É todo mundo indigno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo se sentia o cara. Ele dizia, olha, eu era irrepreensível. E eu fazia tudo direitinho. Está lá em Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1 em diante. Se você tem olho para ver, você vai ver. Se você tem ouvido para ouvir, se alguém ler para você, você vai entender. Mas ele disse que abriu mão de tudo aquilo que ele era. Ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a que procede de Deus, através de Jesus. Então, é Ele, é sempre Ele que deve ser glorificado. Não existe pessoa santa nenhuma. Existe sim, todo mundo é pecador, indistintamente. Então, não se ache melhor do que ninguém, porque se você estiver achando, o tombo pode ser grande, viu? Porque se você está no alto de uma escada, quanto mais alto, pior o tombo. Cair das alturas machuca bastante. Então, Jesus nos ensinou que nós somos perdoados assim como nós também perdoamos. Ele nos ensinou a orar e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Depois ele disse nos versos 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, não dá para fugir, não dá para... não tem saída a não ser o perdão, o amor, e cada um de nós nos voltarmos para a palavra. O amor é uma característica da luz, enquanto que o ódio, o ressentimento, a mágoa é uma característica das trevas. 1 de João 2, 9 a 11. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora.
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que não seja esse o caso de nenhum dos que aqui estamos. Conclusão. Ao dar a sua vida por nós, Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele veio para nos reconciliar uns com os outros e nos reconciliar com Deus. A cruz é isso. Os braços apontam para a nossa reconciliação uns com os outros. E a cruz em si, o vértice, o madeiro principal, aponta para a nossa reconciliação com Deus. Porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos que se brigavam, se degladiavam, fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, Deus é amor e nós devemos amar. Porque se não o fizermos, nós estamos dizendo que não conhecemos a Deus. Feche os seus olhos, faça uma... Eu creio que você já fez. Se você ouviu essa mensagem, você deve ter se lembrado de alguma coisa e quem sabe você vai poder, ao sair daqui, resolver isso aqui ou com alguém lá fora. Não sei quem é. Quem sabe seu cônjuge, seu pai, sua mãe, quem sabe seu filho, seu irmão, sua sogra, seu sogro, não sei. O seu chefe, ou alguém com quem você convive no trabalho, na escola, não sei. Mas o acerto é necessário para que você não ande nas trevas. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma.